Olá, pessoal! Nessa videoaula falaremos sobre um tema muito interessante, mas também muito complexo, que é a cultura organizacional. Para entendermos o que é a cultura organizacional, é importante entendermos como surgiram os primeiros estudos sobre a cultura de um modo mais amplo. Os primeiros estudiosos a se interessarem pela temática foram os antropólogos. No início, esses pesquisadores estudavam sociedades primitivas, procurando entender a dinâmica desses grupos sociais. Costumavam se aproximar desses grupos, que em geral moravam em lugares muito remotos, e permanecer por lá durante muitos anos. Começavam observando de longe, até serem aceitos e serem convidados a fazer parte do cotidiano dessas pessoas. A cultura, de uma maneira geral, pode ser entendida como um conjunto de conhecimentos, crenças, lei, moral, costumes e qualquer outra capacidade e hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro de uma sociedade. São os pressupostos aceitos e partilhados por um determinado grupo. A finalidade da cultura é coesionar, unificar, dar corpo e identidade a um grupo social. Além disso, serve para resolver conflitos, já que orienta os comportamentos. No tocante às organizações, essa temática passou a despertar interesse por volta da década de 1980. Por essa época, os Estados Unidos viviam um momento de declínio na produtividade de suas empresas, enquanto o Japão crescia exponencialmente. Questionava-se se a cultura americana, que tem como característica ser mais individualista, imediatista e que privilegiava a livre iniciativa, interferia na cultura das organizações. As empresas japonesas, por sua vez, poderiam estar sendo influenciadas pela cultura de coletividade, emprego vitalício e apego ao trabalho típicos da cultura daquele país. Com isso, sabe-se hoje que a cultura local influencia fortemente a cultura organizacional. Mas cabe perguntar, o que é exatamente a cultura organizacional? Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando um macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando um macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram então com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Você não deve perder a oportunidade de passar essa história para seus companheiros da empresa, para que, vez por outra, questionem-se por que estão batendo. Como se pode ver no vídeo, a cultura organizacional é composta por todos os pressupostos, valores, crenças, modos de ser e se de relacionar reconhecidos, aceitos e disseminados pelos membros de uma organização. Como diz um autor chamado Schein, a cultura organizacional é como o cimento, que liga uma série de unidades separadas e distintas, os tijolos, e lhes dá unidade e solidez. Fazem parte da cultura de uma organização ainda seus rituais, a estrutura organizacional, seus mitos, como por exemplo o mito do fundador,
sua arquitetura, seus símbolos de status, a natureza dos relacionamentos, as formas de comunicação e outros elementos. Quando ingressamos em uma organização, ainda que seja do mesmo ramo de nossa antiga empresa, sentimos a diferença. É como se entrássemos em um novo mundo. A cultura organizacional, em verdade, orienta e uniformiza comportamentos, reduzindo as ansiedades, pois se a conhecemos, sabemos como devemos nos portar, nos relacionar e até nos vestir. Uma coisa também é interessante. Em uma mesma organização, pode haver mais de uma cultura organizacional, a depender das lideranças dos variados setores. Os líderes, dessa forma, exercem um papel fundamental na cultura organizacional. Se a cultura é essa coisa tão forte e sedimentada, temos que entender que é muito difícil mudar a cultura de uma organização. Esse é um processo lento, oneroso e que exige do gestor uma persistência e um acompanhamento contínuos.